Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num capítulo da Bíblia que é, uau, um verdadeiro tesouro de esperança. Estou a falar de João capítulo 14. É uma análise que nos leva numa jornada que começa no medo, mas termina numa fé inabalável. Vamos a isso. Então, para a gente entender o peso do que vem a seguir, é preciso colocar-se no lugar dos discípulos, não é? Pensem só. O mestre deles, a pessoa em quem depositavam toda a esperança, está a preparar-se para ir embora. É uma despedida. E claro, o coração deles está apertado, cheio de medo, de ansiedade, o futuro parecia completamente incerto. E é nesse exato momento de angústia que Jesus fala diretamente ao coração deles. A primeira coisa que ele diz é um antídoto poderoso para o medo. É quase como se ele dissesse: parem tudo, acalmem-se. E aí vem a frase: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É a base de tudo, o alicerce sobre o qual ele vai construir todas as outras promessas que vamos ver. Ok, com essa base de fé estabelecida, Jesus começa a fazer as suas promessas de despedida. E a primeira delas, essa vai direto ao ponto, ao medo mais profundo que eles tinham, o medo da separação, da perda para sempre. É a promessa da casa do Pai. E que promessa, hein? Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Isto aqui não é só uma poesia, uma metáfora bonita. Não, é uma garantia, preto no branco, de um lar eterno. De repente, a morte deixa de ser o fim. Vira uma transição, uma passagem para um lugar que foi preparado especialmente para eles. É incrível como, em apenas 3 versículos, Jesus vai desmontando, peça por peça, cada um dos medos dos discípulos. Pensem bem, ele dá conforto para o coração agitado, promete um lugar para morar para sempre, fala da esperança de que ele vai voltar e, talvez o mais importante, garante que essa separação é só por um tempo. Cada frase é uma resposta direta, cirúrgica, à angústia que eles sentiam. Bem, com o destino final garantido, surge a pergunta óbvia, certo? Ok, mas como é que a gente chega lá? Qual é o caminho? E é exatamente para aí que a conversa vai agora. Do destino para a jornada, para o caminho seguro que leva até esse lar. E quem é que faz a pergunta que todos estavam a pensar, mas talvez com receio de fazer? Tomé, claro, sempre ele, o pragmático, que precisa de ver para crer. A pergunta dele é super direta e honesta. Senhor, a gente nem sabe para onde vais? Como é que podemos saber o caminho? É uma dúvida muito real, muito humana. A resposta de Jesus a esta pergunta é, sem exagero, uma das frases mais importantes de toda a fé cristã. E reparem num detalhe fascinante na linguagem. Ele não diz ninguém vai ao Pai como quem vai para um lugar distante. Ele diz ninguém vem ao Pai. Essa pequena palavra vem muda tudo. Sugere um movimento de aproximação, de comunhão imediata, numa jornada longa e solitária. Essa ideia de vir ao Pai, de proximidade, leva a conversa para um outro nível. Agora a questão é ainda mais profunda. Ok, mas como podemos de facto ver e compreender quem é Deus? E agora é a vez de Filipe. O pedido dele é tão sincero, tão humano. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. É como se ele dissesse: a gente só precisa de uma prova, uma revelação direta e a nossa fé fica segura. A resposta de Jesus é uau. Tem uma certa ternura, mas também é uma revelação bombástica. Ele basicamente diz: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces? A revelação que procuras estive sempre aqui, à tua frente. Quando ele diz, quem me vê a mim vê o Pai, ele está a declarar uma unidade total. A sua própria vida, as suas ações, as suas palavras, tudo isso é o testemunho visível do Deus que é invisível. Certo, a identidade de Jesus está clara, o destino está garantido, o caminho foi revelado. Então o que falta? A missão. A conversa agora muda para a ação. Jesus vai assegurar aos discípulos que o trabalho dele não acaba com a sua partida. Pelo contrário, vai ser amplificado através deles. E aqui vem uma promessa que deve ter deixado os discípulos de queixo caído. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores. Maiores? Como assim maiores? É algo impressionante. E o mais incrível é que não demorou muito para vermos isso acontecer. É só ler o livro de Atos. Ali vemos os apóstolos a continuar a obra de Cristo, mostrando que o poder dele continuava a agir e com força, através de quem acreditava. Mas, na prática, como é que isso funciona? Como é que simples seres humanos poderiam fazer obras maiores? Bem, Jesus conecta essa capacitação a uma outra promessa, desta vez sobre o poder da oração. E essa promessa tem um propósito muito, muito específico. E aqui está o propósito de que falávamos.
tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Reparem bem na parte final. O ponto central não é só receber o que se pede, não é um cheque em branco para desejos pessoais. O objetivo maior, o verdadeiro propósito de cada oração respondida é que, através dela, o Pai seja glorificado no Filho. É sobre a glória de Deus, não a nossa. Mas, ainda assim, como é que eles iriam fazer tudo isto sozinhos? A resposta é simples: não iriam. Jesus sabia disso. E por isso ele apresenta a promessa seguinte, que é, na verdade, um presente. O dom do Espírito Santo, o Consolador, que estaria sempre com eles. Só que este presente não vem sem condições. Está ligado a duas coisas: amor e obediência. A sequência aqui é super clara. É um passo a passo. Primeiro, amar a Cristo. Mas não é um amor só de palavras. É um amor que se prova no segundo passo: guardar os seus mandamentos. Obedecer. E é essa combinação, esse amor que se transforma em ação, que abre a porta para o terceiro passo: receber o Consolador. Não é só sobre sentir, é sobre fazer. E quem é este Consolador? É o Espírito Santo. E, vejam bem, a promessa não é de uma visita de vez em quando, é de uma presença permanente, para sempre. Um guia, um professor, um cuidador constante, tudo para que eles e todos os que acreditassem depois nunca se sentissem sozinhos e desamparados, para que não se sentissem como órfãos. E tudo isto, todas estas promessas, levam-nos a um culminar, a um dos presentes finais e mais preciosos de Jesus. É um dom único, algo que só Ele pode dar: a sua paz. Uma paz desenhada para nos sustentar, aconteça o que acontecer. Ouçam só isto: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Uau! Nesta frase ele imediatamente traça uma linha na areia. Ele está a dizer: o que eu ofereço é completamente diferente de qualquer coisa que o mundo possa dar. E a diferença é abismal. A paz que o mundo conhece, bem, ela é frágil. Depende se as coisas estão a correr bem, se não há problemas. É externa. Já a paz de Cristo é o oposto. É interna, é duradoura. E o mais importante, não depende das circunstâncias. É como ter uma âncora no meio de tempestade. E não apenas a ausência de tempestade. É uma diferença fundamental. Então, quando olhamos para o capítulo 14 como um todo, vemos uma transformação incrível. A jornada começa num lugar de pura ansiedade humana, de medo. Mas, promessa a promessa, Jesus vai construindo um caminho que nos leva para fora dessa escuridão, para a luz de uma segurança que não é nossa, é divina. Um alicerce de esperança que, simplesmente, não pode ser abalado. E qual é a grande promessa que segura todas as outras? A garantia do reencontro. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. É isto. Esta é a âncora final, a promessa que torna todas as outras possíveis e que sustenta toda a esperança cristã. Isto deixa-nos a pensar, não é? A gente vive num mundo de seguranças que são, na melhor das hipóteses, temporárias, de promessas frágeis. Então fica a pergunta: o que significa de verdade, na prática, ancorar a nossa esperança não é em algo passageiro, mas numa promessa que se afirma como eterna?